Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Muito bom estar com vocês, estarmos juntos para ouvirmos as palavras do Evangelho. A gente vem aqui para encontrar Jesus. Então, que Ele esteja em nossos corações, que nós possamos sair dessa casa em muita paz. Então, nós vamos fechando os nossos olhos. Hoje nós teremos a palestra com o Reginaldo, que ele irá falar sobre aquela frase tão forte de Jesus: levanta e anda. Então, a mensagem de hoje veio também de encontro com o tema, que é uma mensagem de Meimei. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os seus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguiolhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será um novo dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pela internet, o nosso carinho, o nosso agradecimento a todos, rogando a Jesus as suas bênçãos de saúde, de alegria e de paz. Depois de uma mensagem belíssima que a Joyce nos trouxe, de Meimei, a gente começa com Alta de Souza, num poema também belíssimo, intitulado Serve Sorrindo. Derrama o coração pelo caminho, tange a lira do bem que te procura, a mensagem da paz, canta baixinho, onde brilha a bondade doce e pura. Oferta um ramo de flor a cada espinho, por mais te doa a mágoa que tortura para quem chora. A bênção do carinho é como estrela para a noite escura. Bendize a própria dor em que te exprimes, sorri, servindo, embora de alma presa ao turbilhão das lágrimas sublimes. Verás que em tudo se descerra o amor de Deus na glória da beleza, que em cascatas de luz envolve a terra. Psicografado pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, do Espírito Alta de Souza, como eu disse, o tema Serve Sorrindo. Amigos e irmãos, nesta noite de aprendizado e fé, nós vamos recordar um dos encontros mais comoventes de Jesus e mais marcantes, aquele com o paralítico junto ao tanque de Betesda, nas piscinas próximas ali a Jerusalém. Sumariamente falando, um homem que esperava há anos uma chance de cura para o mal que ele carregava. E que com uma só palavra do Cristo, esse homem reencontra o caminho, a alegria
e a esperança. É um tema marcante, importante, sim, porque quantos de nós aqui estamos talvez há quanto tempo parados à beira dos nossos tanques invisíveis também, esperando que algo mude e sem perceber que Jesus passa a todo instante e nos convida, aponta caminhos, nos diz: levanta-te, vamos caminhar, vamos seguir, e a gente não percebe esses acontecimentos. O sol queimava as pedras antigas de Jerusalém, perto do local chamado Porta das Ovelhas. Neste local havia um tanque, chamado Tanque de Betesda, da cidade de Betesda. Esse local era rodeado de colunas de sombras, onde se reuniam ali a escória, os enfermos daquela cidade. Nesse local havia cegos, coxos, paralíticos mutilados, sofredores, desesperançados, mas havia ali um homem de olhar apagado, que os evangelhos, alguns dos evangelistas nos trouxeram, não é? E todos nesses textos colocavam o paralítico de Betesda. Esse homem, há 38 anos, ele esperava a hora em que a água do tanque se movesse. A crença popular do local dizia que um anjo de tempos em tempos descia do céu e agitava as águas daqueles tanques. O primeiro que se atirasse nestas águas e entrasse em contato com essas águas, o primeiro, após o movimento do anjo que descia do céu, esse seria curado de qualquer sofrimento, de qualquer mal, de qualquer dor, de qualquer coisa. Se ele tocasse as águas em primeiro lugar, ele receberia a cura. O que entrasse segundos após, não receberia nada. Essa era a crença que havia naquele local. Mas aquele paralítico, sozinho, ele sempre via os outros chegarem antes dele. Porque quando as águas se movimentavam, ele tentava chegar, fazia um esforço danado, não é? Utilizando os braços, mas os outros que saíam depois dele chegavam primeiro. Então ele ficou ali sentado esperando a sua vez durante 38 anos, aguardando, acreditando. Um dia Jesus passa e ele chega silencioso, ele não era muito conhecido ainda. Ele chega sem alarde, silencioso, ele entra nesse local. Os discípulos que acompanhavam Jesus entraram com ele e ficaram observando. E eles notaram o ambiente de muita dor, mas também de esperança, aquelas pessoas que esperavam a sua cura. E Jesus entra e se aparta do grupo dos apóstolos. Ele começa a percorrer com o olhar. A descrição que a Amélia Rodrigues faz, ela diz que o olhar de Jesus percorrendo aquele ambiente era um olhar compassivo. E ao mesmo tempo que ele olhava, ele registrava as marcas e as lutas, as dores e o sofrimento daquelas almas que ali estavam, de cada pessoa ali presente. Se Jesus entrasse aqui agora, ele iria percorrer o olhar por todos vocês. E ele iria saber quem exatamente estaria mais necessitado
não haveria necessidade de que ninguém falasse nada sobre as dores, sobre os seus sofrimentos. Ele iria medir cada um de nós, iria saber. E ele fez exatamente isso naquele momento. Ele olhou todos que ali estavam, percorreu o olhar compassivo, de ternura, mas ele parou e começou a caminhar sem ser notado, silenciosamente. E ele se aproxima exatamente do enfermo, do paralítico, que há 38 anos aguardava o movimento das águas do tanque de Betesda. E ele se aproxima e ele pergunta com ternura. Amélia Rodrigues diz assim, ele pergunta com uma ternura que desarmava. Jesus era assim, quando se aproximava, havia uma modificação energética do ambiente e da pessoa que estaria próximo dele. Ele pergunta com uma ternura que desarmava. A frase de Jesus foi essa: olhou para aquele homem no chão, esquálido, entristecido, mas ao mesmo tempo confiante. Ele disse assim: queres ficar são? O homem não entendeu a pergunta, porque ele acreditava que Jesus era um estrangeiro que ali chegara e que não sabia da dinâmica daquele lugar, como se fosse uma pessoa curiosa que chegou pela primeira vez e queria saber o que acontece ali. Ele perguntou para o paralítico: queres ficar são? E o homem, cansado da vida e sem saber quem era Jesus, ele responde achando então que Jesus era um curioso. Senhor, nestes tanques, ele começa a explicar para Jesus, esses tanques, essas águas são abençoadas, porque um anjo, Senhor, desce de tempos em tempos do céu e movimenta as águas. E Jesus observando ali, sereno. Aquele que tocar a superfície da água, em primeiro lugar, Senhor, recebe a cura de qualquer mal que traga. Aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, porque eu sou paralítico, mas eu tento, eu utilizo os meus braços para poder, eu fico observando, já vi várias vezes as águas se moverem, e quando eu tenho a intenção de ir, faço um esforço, aí eu observo que quem saiu depois de mim, chega primeiro e toca as águas, mas eu aqui estou. Jesus olha longamente aquele olhar, como a Amélia Rodrigues coloca, é um olhar que penetra o coração como um raio de luz e que rompe as trevas. O olhar, a presença de Jesus é assim. Ele, com uma inflexão de voz agora diferente, e o homem percebe a energia, ele olha para o homem e diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E como se forças invisíveis o sustentassem, o paralítico se ergueu. Mas ele começou a chorar muito, tremendo, enquanto os seus músculos, que estavam esquecidos há mais de 38 anos, voltavam à vida. Era o milagre do amor, assim resume Amélia Rodrigues. Jesus espera um tempo para que ele assimile todo aquele processo e diz baixinho, só para ele: vai e não tornes a pecar, para que te não aconteça coisa pior. Assim Jesus conclui, e ele se afasta silenciosamente, não deixou o nome, mas ele, quando se afasta daquele local, Amélia Rodrigues nos diz que ele deixa no ar um perfume e uma lição eterna.
Ninguém está condenado à imobilidade quando desperta para a fé. A mensagem do Cristo é marcante e, ao mesmo tempo, é muito forte. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto eu vou, Senhor, outro desce antes de mim. A voz dele, a frase dele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu faço aqui e peço licença aos senhores, aqueles que nos acompanham. Vamos abrir um parênteses para algumas reflexões que eu queria dividir com vocês de uma experiência. Essa fala de Jesus sempre me intrigou. Eu venho do catolicismo. Sempre foi para mim um desafio muito grande. Porque a gente tem que pensar, como seria possível alguém chegar e alterar as estruturas que já estavam estabelecidas há tantos anos? Aqui, no caso, um homem que há mais de 38 anos esteve sob a injunção de uma paralisia dos membros inferiores, das pernas. Eu sempre fiquei intrigado com isso. E quando estava sob as inspirações do catolicismo, eu perguntava como é que Jesus curava. E as respostas eram muito vagas. É porque ele faz milagres. Mas como ele faz milagres? Ah, mas você quer saber muito. Você tem que fazer um curso então de teologia. E na teologia eu vou encontrar isso? Ah, não sei, mas você tem que acreditar que Jesus fazia milagres. Como uma estrutura que estava estabelecida de uma paralisia mudava no contato com ele, na fala dele. Sumariamente, nós temos aqui o Dr. Ed, que é médico. Se eu falar alguma coisa aqui fora do contexto, ele pode me corrigir. Quando ocorre uma paralisia das pernas, por exemplo, sumariamente falando, o que se danifica não são inicialmente os músculos, mas os caminhos nervosos que levam os comandos do cérebro até aqueles músculos. Esses caminhos nervosos passam pela medula espinhal. No caso da paralisia motora do homem que há mais de 38 anos aguardava a cura. Então vamos pensar, se há uma lesão, uma inflamação ou uma compressão, o impulso nervoso que deveria chegar lá, não chega naqueles músculos. Há uma interrupção. Perdeu a comunicação. Se perdeu a comunicação, acontece um outro processo. O processo da imobilidade. O comando não chegou no músculo preciso. Acontece então a imobilidade. Se essa imobilidade permanece, há um desencadeamento de uma atrofia muscular. Com o tempo, a falta de uso daqueles músculos que foram preparados para agir, para manter a pessoa em pé, andar, a falta de uso faz com que essas fibras musculares se tornem finas e fracas. Aí acontece uma outra consequência, a rigidez, que o Evangelho traz assim, a pessoa era um paralítico e trazia os ossos secos, a rigidez ou a flacidez. Sumariamente falando, é isso. Acontecem ainda muitas alterações secundárias, a circulação mais lenta ali. Se a circulação é mais lenta, perde-se os reflexos. Há uma dificuldade imensa de equilíbrio, de coordenação, de locomoção. Olha, eu estou aqui falando já há alguns minutos só de algumas coisas que acontecem quando a pessoa tem esse tipo de doença. E eu pergunto, como é que alguém chega
e modifica tudo isso, ordenando, e suas ordens são atendidas instantaneamente, não é? Ele falou e o homem se levantou, sem saber explicar como. Ele só sabe que levantou, sentiu a força nos seus membros, esquecidos há tanto tempo, apenas quando ele disse assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E eu perguntava isso, como que ele cura? É porque Jesus faz milagres, mas isso não responde. Aí vem essa doutrina de luz, que nós deveremos agradecer a este homem fantástico, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, que codificou, que deu estrutura a uma doutrina que vem para nos libertar desses véus, dessas sombras, desses mistérios, porque os espíritos, eles vão nos responder que Jesus possui energias que transcendem qualquer possibilidade de mensuração humana. Nós não temos condição de entender o processo em toda a sua intimidade, mas eles respondem: ele possui energias que transcendem qualquer possibilidade de mensuração humana. Eles vão nos explicar que não se tratava apenas de um magnetismo ou do fluido vital. Eles vão dizer: era o amor de Jesus em ação. E a doutrina espírita vem justamente para nos ensinar a cada um de nós a pensar com lógica. Quem pensa com lógica se liberta, e quem se liberta pode escolher melhor, e nessa escolha nós vamos chegar a essa conquista, esse amor que Jesus nos fala. Jesus possui essas energias, e eles vão esclarecer que não era só um magnetismo ou um fluido que era manipulado, era o amor em ação. E além do mais, esse amor em ação de Jesus era dinamizado em potência criadora. Ou seja, eles vão explicando, as forças que dele, Jesus, se irradiavam, eram o resultado da perfeita sintonia que ele tinha com Deus, que é a fonte criadora da vida. Ele não disse: eu e Deus somos um, e há uma confusão, achando que Deus é Jesus, que Jesus é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um, porque ele estava em perfeita sintonia com Deus, que é a fonte criadora de toda a vida. Então os Espíritos nos explicam, a mim, por exemplo, eu divido com vocês, que quando ele pronunciava palavras como levanta-te e anda, não eram apenas emissão de um som articulado de palavras. Ele vibrava uma onda mental de altíssima pureza, impregnada de compaixão e fé inabalável, que alcançava o mais íntimo do ser, que são as células que estavam doentes. E eu falo muitas vezes, Jesus quando curava falava com as células doentes. Ele entrava nesse universo, ele vibrava essa onda mental de altíssima pureza, impregnada dessa compaixão e dessa fé inabalável que ele tinha. E essas células, os Espíritos continuam explicando, essas células, ao contato com a vibração do Cristo, olha só, recordavam o código divino que as gerara, Deus. Eu e o Pai somos um. E ao contato com a vibração do Cristo, essas células recordavam então esse código divino, o princípio vital, e obedientes a essa harmonia que vinha dele, a harmonia original, elas se reorganizavam em plena saúde. Que doutrina iluminada, não é mesmo? Que doutrina maravilhosa que é essa, que levanta esses véus.
que nos mostra que tudo obedece a um comando supremo. Não há misticismos, não há mistérios, não há coisas escondidas. André Luiz, em suas revelações luminosas, ele vai ensinar que o pensamento é força viva, molda o fluido cósmico que dá forma à matéria sutil. O pensamento, ora, o pensamento do Cristo era a mais pura emanação de amor divino. E por isso, as leis da vida se curvavam diante dele, não em submissão, mas em sintonia perfeita. Porque eu pensava, ele não cortou nada, ele não fez uma cirurgia, ele disse e o homem se levantou. Não é? As células reconheciam a força do amor que Jesus conduzia na sua presença. A força de Jesus, continuou os Espíritos, não era mística, era científica, em seu mais alto grau. Sua vontade, unida à vontade do Pai, penetrava os planos sutis e físicos, como um bisturi numa cirurgia convencional de um profissional da saúde, e reconstituía o que estava desajustado. Assim, quando disse ao paralítico do tanque de Betesda: levanta-te, toma o teu leito e anda, não apenas reanimou o corpo que estava enfermo, ele despertou dentro daquele corpo enfermo o espírito adormecido, mas que tinha fé, que passou a acreditar novamente na vida, na esperança e no poder do amor, por isso se levantou. Jesus mergulhava na dor humana, não para observá-la, mas para vibrar dentro dela, para transmutá-la com a luz que dele se irradiava. Ele sabia disso, por isso fazia. Por isso, nós podemos afirmar com toda certeza, como os Espíritos nos asseguram, que a sua energia curava, porque ele amava numa intensidade jamais vista e praticada por alguém. E o amor, esclarece-nos os Espíritos, quando puro, é a mais poderosa força do universo. Levantar-se é o primeiro ato de coragem espiritual. Tomar o leito é assumir as próprias provas, as dificuldades que a vida nos apresenta, e andar é seguir com fé, buscando a renovação interior, confiando no amparo divino, que nunca vai nos faltar. O Cristo não realiza por nós absolutamente nada que nos compete fazer. Temos que fazer a nossa parte. Ele nos desperta para fazê-lo com Ele. Ele se mostra amigo, Ele distende a mão. Então, amigos, irmãos, aqueles que nos acompanham do outro lado, pela internet, cada gesto de amor teu, cada perdão que você conseguir processar, cada serviço no bem, sem exigir absolutamente nada em troca, é uma caminhada que nos faz levantar espiritualmente. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele nos recorda, Jesus, ele não pede ao paralítico que lhe contemple o poder, quando ele chega no tanque de Betesda, olha o que eu vou fazer. Ele não pede ao paralítico que contemple o poder que ele trazia, mas que se erga e ande, levanta-te. A fé é a força que sustenta o esforço. O auxílio divino se derrama sempre, mas é indispensável que o homem faça a sua parte. O convite do Cristo está no ar. Ainda hoje, ainda agora, levanta-te da dor e caminha na esperança. Levanta-te da culpa e segue no perdão. Levanta-te do medo
e prossegue na confiança. Por quê? Porque o Evangelho não é um livro de palavras antigas, é um chamado de renovação, é um movimento de almas que aprendem a andar novamente, sustentadas pelo amor do Mestre. É isso que a doutrina espírita nos traz e nos aponta. O Cristo não perguntou àquele homem se ele acreditava no tanque, mas se ele queria ficar são. Esse foi o questionamento que ele fez. O Mestre não falava apenas da cura da paralisia do corpo, ele falava da cura interior, da vontade de recomeçar, ele falava da fé ativa que transforma. Assim também, ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que as aflições são expiações de faltas passadas, por exemplo, ou provas que visam o nosso adiantamento. Aquele que as suporta com resignação, tira delas o maior proveito. Então a gente não pode ficar se lamentando dos males que surgem na nossa caminhada. Muitas vezes, nossas dores, a doutrina espírita vai afirmar sempre aqui, são oportunidades de renovação. A doença, a pobreza, o cansaço podem ser o tanque de Betesda de nossas vidas, de cada um de nós. O lugar onde nós esperamos, sem perceber, como eu disse, que o anjo do Senhor já se move dentro de nós. E Jesus continua passando entre nós e perguntando: queres ficar são? E cada um de nós pode responder com a fé que cada um tem: quero, Senhor, mas ajuda-me a levantar. E Jesus, sabemos, pela doutrina espírita, não desiste. Ele é o divino amigo. Que cada um de nós possa ouvir no coração esse convite dele, não é? Levanta-te e anda, levanta-te da tristeza, levanta-te do desânimo, levanta-te da mágoa e anda confiante, porque Jesus continua passando em silêncio. Talvez hoje o tanque de Betesda seja nos mostrado, talvez hoje, porque o tanque de Betesda hoje é o mundo. Ele não pergunta se somos merecedores, mas se queremos ser melhores. Tu quer ser melhor? E se dissermos sim, Senhor, Ele nos estenderá a mão, com certeza. E é por isso que no final de toda lição, o amor é sempre o maior remédio. A força que curava o paralítico, que consolava o aflito, que sustentava os caídos, era e continua sendo o amor. Paulo, quando Saulo, que um dia tombou nas estradas de Damasco para renascer em Cristo, compreendeu essa verdade e escreveu: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montanhas, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque ele arremata dizendo: o amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. O amor é o maior.
Assim ele encerra a primeira carta aos Coríntios, falando desse amor. A mensagem do Cristo, quando entendida em profundidade, tira a criatura da paralisia moral e espiritual, impulsiona em movimento ascendente, possibilitando a busca da liberdade e do equilíbrio. É impossível, Amélia Rodrigues nos fala, é impossível permanecer indiferente ante o Evangelho de Jesus. Todo o teu ser irá reagir como que reconhecesse esse código internamente. A presença do amor faz a libertação de cada um de nós. Exilado na solidão da ilha de Patmos, João Evangelista, está no livro Francisco de Assis, psicografado por João Nunes Maia, do Espírito Miramês. João Evangelista foi exilado na ilha de Patmos. E ele sentiu o coração apertado pela saudade do Mestre. Os dias se arrastavam lentos, e o silêncio da ilha parecia pesar mais do que as pedras do desterro. A alma dele, habituada à ternura das multidões e às lembranças do Cristo, ansiava anunciar novamente a boa nova. Ele queria falar do Evangelho, mas estava exilado numa ilha, só ele e mais 2 guardas que o acompanhavam. Certa manhã, contemplando aquela imensidão do mar azul, João Evangelista pediu aos guardas, com toda a ternura que o acompanhavam, ele disse assim: permiti, por favor, que eu fale, nem que seja às ondas do mar, às aves, às árvores ou aos peixes, pois o amor de Jesus transborda-me do peito. Os soldados, surpresos com a doçura daquele homem e o pedido que fazia, que ele era um prisioneiro, eles consentiram. Se o senhor quer rezar, o senhor fique à vontade. E João descreve no livro Francisco de Assis, e João, com a voz firme, mas ao mesmo tempo serena e doce, começa a falar sobre o reino de Deus, sobre o amor que liberta, e sobre Jesus, o Mestre que curava os corações aflitos. E enquanto ele pregava, o mar se fez calmo, a água virou um espelho, um cardume de peixes surgiu das profundezas e começaram a cercar a margem, como se desejassem ouvir a palavra divina daquele profeta divino. As ondas do mar se acalmaram, o vento cessou, havia um silêncio na natureza, como que a natureza quisesse escutar o discípulo amado falando de amor, falando de Jesus. João, com lágrimas nos olhos, ele ergue as mãos para o céu e exclama: Senhor, se não posso mais falar aos homens, falarei à tua criação, pois toda a vida é capaz de ouvir a tua voz. Naquele instante, ele compreendeu que o Evangelho não conhece fronteiras, que mesmo o exílio e o silêncio não podem calar quem traz em si a chama do amor. E os peixes, testemunhas mudas daquele instante, pareciam brilhar porque se aglomeraram às margens, onde se podia ver o dorso dos peixes aglomerado nas margens, ouvindo o profeta do amor. Os peixes pareciam estrelas brilhando sobre as águas, refletindo a luz do Cristo que jamais se apaga. Um beijo, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Então agora vamos fazendo a nossa prece final, que Jesus possa nos
auxiliar, nos abençoar nessa noite. Vamos fechando os nossos olhos, visualizando a figura meiga de Jesus. Vamos nos imaginar num campo muito verde. E ao nosso encontro vem o nosso mestre querido, o nosso mestre amado. E nesse momento nós nos confidenciamos, conversamos com ele, pedimos, fazemos aquele pedido que nos aflige. E ele nos banha com a sua energia, com o seu infinito amor, curando a nossa alma das angústias, da ansiedade, trazendo para nós a força necessária para vencermos aquelas dificuldades. Senhor, abençoe os nossos lares, a nossa casa de oração, cada um que aqui se encontra, e aqueles que nos assistem, os nossos amigos distantes fisicamente, que eles possam também receber nesse momento a nossa prece, o nosso carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.